Então, a partir de agora gravando, mesmo que você não receba o link, vá no nosso canal do YouTube e acesse todos os conteúdos, o de hoje, o de ontem, o de amanhã, tá bom? E é isso aí. Então, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando. Para quem já me conhece, eu continuo sendo o Fernando. E a gente vai falar agora sobre o nosso treinamento específico, tá? Por que o modelo de gestão, por que a gente deve trabalhar o modelo de gestão, como a gente deve trabalhar o modelo de gestão, como a Nonstop te ajuda nessa dinâmica com o proprietário. Então, o que eu queria trazer para a nossa roda é exatamente a questão das objeções, a questão de como demonstrar que, na verdade, você não está escondendo o imóvel do seu cliente, que o imóvel ele pode ser trabalhado por todos, e como mostrar isso por meio da nossa ferramenta, para que isso traga confiança para o seu proprietário, traga confiança no seu trabalho, principalmente, demonstre valor no mercado de gestão e, principalmente, que vocês possam conseguir pular as barreiras impostas numa eventual reunião com o proprietário, numa eventual primeira visita e assim por diante. Tá? Então, para quem estiver dentro da nossa sala, eu vou disponibilizar um assistente virtual que eu criei e quero mostrar como é que ele funciona, tá? E por meio das ferramentas da Nonstop, mostrar como você pode, enfim, pular essas barreiras. Então, eu estou compartilhando aqui minha tela e a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é pegar esse móvel aqui, aumenta o zoom, vamos aumentar o zoom, show de bola. Melhorou? Boa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês nesse sentido é, se você já tem uma gestão dentro do sistema, utilize a gestão que você já tem dentro do sistema para demonstrar o seu trabalho. Então, vamos pensar na seguinte dinâmica. Eu vou fazer uma primeira visita, eu vou falar com um cliente na casa dele, eu vou tomar um café com esse cliente, ou propriamente ele ainda não é um cliente, mas ele quer vender o apartamento dele e eu conheço ele, e a gente está numa roda, num casamento, na academia e assim por diante. Primeira coisa, pega a sua gestão mais bem precificada e mostra para ele como o seu trabalho ele é realizado. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei esse imóvel, faz de conta que eu não sou o Caio, eu sou o Caio, eu não sou o Fernando. Olha, o meu trabalho, ele funciona da seguinte forma. E eu vou exemplificar por meio de uma gestão que eu já tenho. Quando eu abro aqui as minhas estatísticas, eu consigo mostrar para você para quem que o imóvel está disponível, para quantas pessoas ele está disponível e como funciona esse trabalho dentro do meu modelo. Então, primeira coisa quando o cliente entrar, quando o corretor entrar em contato com você querendo trabalhar o imóvel, por meio dessa página que eu vou te mandar, que é o cadastro do seu imóvel na Nonstop, você já fala para ele que eu sou o corretor responsável, que eu faço parceria e que o material que ele precisa para colocar no site dele, nos portais dele, já está disponível na Nonstop. Então, essa é a primeira coisa. E você explica para ele que a partir do momento em que ele te der a gestão, isso não necessariamente vai travar o contato dos corretores com ele. Por quê? No final do dia, quando você pega a gestão do imóvel, esse contato, essa procura pelo proprietário, ela aumenta. Todos concordam com isso? Então, se eu pego a gestão do imóvel e eu vou disponibilizar ele num sistema, e esse sistema vai capilarizar o imóvel, naturalmente vão ter muitos corretores do mercado tradicional que vão entrar em contato com esse
cliente para falar um monte de abobrinha, que a gente vai traduzir esse monte de abobrinha para aliciamento. Muitos corretores vão tentar aliciar o seu cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer para demonstrar o seu trabalho é que, a partir do momento que o cliente te entrega a gestão do imóvel, as informações elas são transparentes. E por serem transparentes, eventuais corretores do mercado vão chegar até ele de uma forma mais fácil. E que isso não é negativo. Muito pelo contrário, isso é positivo. Porque essa é a primeira comprovação de valor de que o imóvel dele, de fato, agora aparece no mercado. Todos concordam com o que eu estou falando? Até então ninguém procurava o imóvel dele, mas agora, de repente, todo mundo começou a procurar o imóvel dele. Então, nesse sentido, essa é a primeira comprovação de valor. Não tenham medo de que a informação completa faça com que, eventualmente, o seu cliente ache ruim a gestão. Transformem essa percepção em algo positivo. Então, uma vez que o seu imóvel ele está disponível dentro de um sistema para mais de 18.500 parceiros, naturalmente, corretores vão chegar até você. Se corretores chegarem até você, demonstre que existe um trabalho em parceria, que existe um material disponível e que eles podem falar comigo a hora que eles quiserem. Então, você pode demonstrar esse trabalho por meio do imóvel que você já cadastrou e pegou a gestão dele, ou por meio de um imóvel que você já tem no sistema, apresentando o seu trabalho numa V1. Certo? Até aí tudo bem? Perfeito. Só que aí, você precisa demonstrar para o seu cliente por que isso acontece. Porque não adianta você virar e falar assim, o seu imóvel estará para 18.500 e poucos parceiros, naturalmente, eles vão visualizar esse imóvel, vão compartilhar com seus clientes, poderão colocar em seus sites, em seus portais, pode gerar lead e assim por diante. Você tem que mostrar por que isso é importante. E a primeira importância desse trabalho é, hoje, você, cliente, quando o seu imóvel está disponível à venda e não está no mercado de gestão, não está dentro do modelo de gestão, ele está no mercado tradicional. Para quantos corretores o seu imóvel está disponível? E ele vai falar naturalmente, eu estou trabalhando com 10 imobiliários. Eu falo 10 porque 10 é um número máximo que um cliente aguenta trabalhar com corretor imobiliário. O máximo. Mais do que isso, o cara fica louco, imagina. Se o mercado já não gosta muito dos corretores, como vocês estão dando um sorrisinho, é verdade, né? Pô, os amigos de vocês aí estão queimando o filme da turma, né? Da classe. Mas a real é essa. Ele trabalha com 10 caras lá, ele não gosta, ele fala que o imóvel dele está sempre sumido. Primeira coisa, vai falar assim, 10 corretores iguais a 10 anúncios, iguais a 10 sites. Na Nonstop, isso multiplica. Aí a outra pergunta que você vai fazer é, quando você muda o preço do imóvel, você mudou o preço do seu imóvel, você precisa ligar para esses 10 caras. Então, você ligou para esses 10 caras, você ligou para esses 10 caras e, no final do dia, eles vão ter que mudar o preço do imóvel. Então, você vai mostrar que dentro da Nonstop, tudo que você faz com o imóvel dele altera em todas as integrações, sejam nos portais, sejam nos sites, que você consegue metrificar a presença em cada portal,
que você sabe exatamente quem está compartilhando o seu imóvel, quem são os parceiros engajados, quem já gerou lead e por onde, quem está anunciando, que tudo vai ficar registrado para ele e que, eventualmente, você vai conseguir calcular da melhor forma o custo de oportunidade em relação ao imóvel. Só que ele vai te perguntar, me prova que isso acontece. Estou certo ou estou errado? E aí é onde vem a nossa ferramenta que está disponível para todos vocês. Então, eu vou assumir aqui uma outra tela, que é uma tela que não é admin dentro do meu sistema, para mostrar para vocês o feed. Então, deixa eu acessar aqui. E a gente vem aqui, ó, em feed. Cheguei no feed. Vou dar um zoom aqui para ninguém reclamar que não enxerga. Deixa eu ter que limpar o histórico desse feed aqui, porque senão ele não vai me dar a atualização correta. Eu vou tirar desse daqui e vou usar o meu da tela de mim. Feed. Todos vocês já viram o feed dentro do Nonstop? Sim ou não? A Isa está falando sim. Reinaldo está falando não. Boa. O feed é onde você mostra para o seu cliente como as coisas acontecem. Há 1 minuto, o Ramos compartilhou o imóvel do Luciano Estical. Há 1 minuto, a Sâmia compartilhou o imóvel da Liliane Amaral. Há 1 minuto, o Mauro baixou as mídias do imóvel gerido por Casa e Vila. A Ana Oliva compartilhou o imóvel de sua gestão própria com o cliente. Então, na vida, tá? Ó, há 1 minuto, o Flávio cadastrou uma exclusividade. Na vida, eu falei isso no treinamento anterior, o que distingue uma opinião de um fato é a prova. Então, se você quer comprovar que o seu modelo funciona, você precisa mostrar os fatos. E o feed é a principal ferramenta para a demonstração desses fatos. Todos concordam com isso? Essa é uma ferramenta que está aí. Você vai demonstrar exatamente como as coisas acontecem. Você já pegou a sua estatística. Ele pode não ter acreditado pela sua estatística. Você mostrou a página do imóvel. Ele pode não ter acreditado pela página do imóvel. Porque você falou assim, olha, qualquer corretor vem aqui e baixa as mídias. Qualquer corretor vem aqui e compartilha o imóvel como se fosse dele. Ó, o imóvel está colocado dentro dos portais. Você está mostrando várias situações e não está comprovando elas. O feed comprova essa informação. E você pode ir atualizando ele. Porque você vai ver que, ó, esse é o do admin. Uma vez que o imóvel foi deletado, ele já saiu de todas as integrações. Eu tinha mostrado a nova exclusividade do Flávio e ela já mudou aqui, ó. O Ramos já compartilhou um imóvel do William Park. E o Marco Aurélio Sanches recebeu o contato do Manuel. Você conseguiu comprovar para o seu cliente que esse modelo funciona dessa forma? Então, isso é o suficiente para você mostrar que o modelo de gestão, ele capilariza o imóvel e não guarda ele para si. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Porque o feed mostra exatamente tudo o que acontece na sua estatística e tudo o que acontece em relação à página do imóvel. Tendo em vista que o imóvel está compartilhado para mais de 18 mil pessoas que estão trabalhando o seu imóvel ao longo da jornada, tudo que você fizer chama-se gestão. Certo ou errado? Gestão não é pegar o contrato de gestão. Gestão é gerir o imóvel. Pegar o contrato de gestão, desculpa, é a primeira etapa do processo e ela é desse tamanho. É uma única assinatura.
Você vai ter mais 180 dias para mostrar para ele, de fato, que é gestão. A assinatura é só a primeira etapa do processo. Os outros 180 dias você precisa comprovar. Esse é o importante que vocês têm que ter em mente. Diga, Reinaldo. O Fernando, você pode mostrar para a gente, por exemplo, como é que faria para filtrar um imóvel que é a movimentação que está havendo de um imóvel exclusivamente? Desculpa, deixa eu botar um pouquinho mais alto. Repete sua pergunta, por favor. Posso demonstrar o quê? No caso do feed aqui, você mostrou de forma geral pelo admin, né? Isso. Mas eu consigo filtrar e mostrar para o meu cliente que eu estou gerindo o que está havendo de movimento no imóvel dele, exclusivamente? Consegue. A própria estatística vai te dar essa dinâmica. Mas aqui no feed, por exemplo, se tem alguma coisa ao vivo acontecendo, quem compartilhou, uma coisa O imóvel mais... que está sendo de uma forma mais, mais... Deixa eu ver, a gente estava só com uma... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. William Park. Deixa eu ver. Porque o filtro estava funcionando normal, só que a gente fez uma atualização do banco, tá? Por isso que agora eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu estou reformulando ele, mas quando eu botava aqui, ó, o código, eu conseguia verificar, tá? É que a gente só fez uma atualização do banco de dados ontem, por isso que às vezes alguns de vocês estão com um problema de se logar no sistema, tá? É porque a gente fez uma atualização do banco. Então deixa as coisas voltarem ao normal, e aí na hora que você filtra, você consegue mostrar tudo isso. Tá bom, Reinaldo? Tá? Show de bola. Até aí, alguma dúvida? Diga, Fausto. Você está mutado. Tira do mudo, por favor. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, turma? Tudo, você. Fernando, hoje eu vou sujar, se Deus quiser, minha calça branca, minha primeira visita lá na Alameda Itu, 252, e é uma senhora chamada Pedrina. Eu estou lá todo motivado para chegar. Só que eu não tenho imóvel nenhum cadastrado no Non-Stop, né? Mesmo porque eu estou até me familiarizando com a sua ferramenta, que é excelente. Então, eu queria saber, eu queria ver se eu, por ser a primeira, se eu já devo levar você, a ferramenta da Non-Stop. Uma vez que você já vai fazer uma V1 para a dona Pedrina, cadastra esse imóvel na Non-Stop, ainda que não tenha um contrato. Por que eu estou dizendo isso? Tá? E aí vale na demonstração de valor do modelo de gestão. Deixa eu assumir aqui o meu perfil para mostrar para vocês. Você tem como, até para a gente ganhar tempo, não sei se eu estou sendo inconveniente, ô Fernando, fazer uma demonstração, já que você está... O objetivo de hoje não é esse, tá? Eu vou abrir esse parênteses para você, porque tem a ver com a nossa aula, mas o objetivo não é esse. Tá bom. Uma vez que você cadastrou o seu imóvel de forma crua dentro do sistema, você, obviamente, não vai ter ele disponível aos parceiros, porque ele não tem contrato, mas você, por meio dele, já consegue demonstrar para quem o imóvel está disponível, você já consegue mostrar a precificação dele com base nos similares, então você já tem essa base de conhecimento, você já consegue demonstrar para sua cliente nessa V1 o histórico de vendidos. Então, mais uma você vai aproveitar a sua V1 para mostrar para o seu cliente que existe um domínio de conhecimento. Eu acho que esse é o grande principal. Você não vai dar o preço para ele. Claro. Eu tenho uma convicção, não é opinião, é uma convicção de que preço só se dá depois da assinatura da gestão. Essa é a minha convicção. A precificação você só vai dar depois da assinatura da gestão. Ah, não, mas na loja, o broker fala, tá tudo bem. Cada um tem a sua dinâmica. Eu não estou aqui para falar o que está certo e o que está errado. É a minha convicção. Por quê? Por que eu estou falando isso? E vou aproveitar a dúvida do Fausto.
Eu já fiz essa pergunta e fiz essa pergunta no plantão de dúvidas hoje. A média de gestões adquiridas e clientes prospectados, a cada 10 clientes prospectados, você adquire 3 gestões. Alguém tem uma média parecida com essa? Ou pior? Ou melhor? Mas alguém aqui tem uma média de 100%? Não. Acho que ninguém, né? Tem, Izan? Qual que é a sua média, Izan? Acredito que de cada 10 converta umas 6, 7. Boa, uma média boa. Boa. Mas a pergunta que eu te faço esses 7 que foram convertidos, você acha que a conversão se deu pelo preço que você sugeriu ou pela confiança no seu trabalho? Confiança, total. Perfeito. Ou seja, não é o preço que define a gestão, é a confiança. É o pacote do trabalho, né? Exato. Mas, basicamente, você tem o conhecimento sobre o mercado, eles confiam em você, e, naturalmente, o preço vira só o detalhe para você vender o imóvel dele. Exato. No final do dia, eu confiei o trabalho de gestão. Então, o modelo de gestão, ele é muito mais baseado em confiança do que em preço. Eu estou falando no sentido não de venda comercial, estou sentindo na questão de pegar o contrato de gestão. Quando o cliente confia o imóvel dele a você, ele está confiando muito mais por conta da confiança, né, como eu disse, do que pelo preço que você sugeriu. E aí, partindo um pouco dessa questão que o Fausto trouxe, isso só se dá porque você transmitiu para o seu cliente um conhecimento. Ele teve uma percepção de valor no seu trabalho. E se você tivesse apresentado o seu modelo apenas àqueles que confiaram, né, dentro da V1, você sentiu que eles confiam e confiaram e se estimularam e se empolgaram com a sua dinâmica, talvez você teria feito 7 em 7, Sim. não 7 em 10. Esses 3, você deu o preço e provavelmente eles vão utilizar o seu trabalho e não vão te pagar nada por isso. Porque dar a precificação, ela faz parte do seu trabalho e você não pode dar ela de graça. Então, fundamento básico para trabalhar no modelo de gestão é passar para o cliente uma percepção de valor. E a percepção de valor não está no preço do imóvel. Desculpa, não está. Alguém discorda? E pode discordar, eu não sou o dono da verdade. Não, acho que você está certo. Muitas vezes o grande problema é exatamente esse. A pessoa fala, adorei seu trabalho, não tem problema de assinar a gestão de exclusividade, mas não concorda com o preço. Eu acho que o grande fator que a gente acaba não convertendo é porque a pessoa acredita naquele valor que ele tem hoje, que totalmente fora de mercado, né? Exato. Então, assim, acho que uma grande questão que a gente tem hoje é essa, de você passar a confiabilidade, a pessoa sentir a diferencial do trabalho da Remax, mas a divergência maior é porque ele acredita que o valor do imóvel dele é muito diferente do que a gente está apresentando. Exato. E aí, no final do dia, é o que eu falo. Uma vez que você passou esse valor para o cliente, ele concordou em pegar a gestão, aí você vai mostrar para ele o preço que o imóvel dele vai ser vendido ou não. Acho que é uma coisa que eu, particularmente, preciso rever na minha apresentação, porque como eu aprendi há 4 anos, a gente mantinha assim, a gente sempre deixava a gestão por último, porque era um assunto mais delicado, mais sensível. Mas acho que hoje, como o mercado está um pouco mais aberto à questão da gestão, talvez seja melhor a gente mostrar todo o pacote de serviços, etc.,
e deixar o valor por último. E eu vou ser bem sincero, na verdade não é que que a gestão é o mais sensível, é que o medo do não é muito grande. Então você quer alongar o assunto com medo de tomar um não no começo. Só que o não do começo, ele às vezes te economiza um tempo que não volta mais. Sim. É uma das grandes marcas entre o cara que perde tempo e o cara que ganha tempo. O cara que ganha tempo, ele não tem medo de fazer a pergunta principal. Sim, né? não tem medo, porque já tem... Eu vou dizer assim, hoje, depois de 4 anos no modelo, eu tenho V1 que eu faço, e eu depois falo, olha, conheci seu imóvel, ok, mas eu nem vou para V2, porque eu sei que a coisa assim, por causa de ter sido muito escaldada, eu não perco esse tempo, porque a pessoa já falou que não aceita exclusividade, que não vai baixar valor de jeito nenhum, porque são 5 irmãos, porque não sei o quê. Eu já falo, não vou entrar nessa briga, porque é perda de tempo. Isso Exato. Assim, o grande ponto principal sempre vai ser o não. O não vai ser sempre o principal medo. Medo. De você trabalhar, de você ir trabalhando de graça, tipo, alongando Sim. aquela situação que você tem medo de chegar. Sim, exato. Qual que é a pergunta principal mesmo, Fernando, que nós temos medo de fazer? Se o cliente aceita te dar a gestão. Essa você faz tudo só para poder perguntar para ele. Ao invés de você demonstrar o valor do seu trabalho, perguntar para ele para depois começar o seu trabalho de fato, que é na precificação, depois de você precificar o imóvel, você vai fazer todo o pacote de marketing que você prometeu para ele, vai disponibilizar o imóvel, vai fazer uma série de ações, vai prestar feedback. O problema é, eu dou o preço e depois eu peço a gestão? É um pouco estranho, né? Sim, mas tem isso mesmo, precisa rever, porque a gente tem medo dessa pergunta da gestão, então a gente deixa por último, depois que você encantou muito a pessoa, você vem com Eu vou contar para vocês um episódio, acho que o pessoal aqui na sala, ninguém é tão jovem assim, vai lembrar. Vocês lembram quando vocês chegavam num restaurante e você nem pedia nada e o cara botava o couvert na mesa? Vocês lembram disso? O que aconteceu com essa dinâmica? Mudou. Mudou por quê? Porque eu acho que as pessoas começaram a não querer devolver o couvert. Não. Porque eu não pedi. Que passaram a cobrar. Exato. O que aconteceu, eles já cobravam. Sim. Mas existe uma coisa na lei do consumidor que é a seguinte: se você coloca sem perguntar se quer, você não está vendendo, você está dando. Então você não pode cobrar por algo que você está dando de graça. Então a lei passou a obrigar o garçom a perguntar: o senhor aceita o nosso couvert? E aí você fala sim ou não. Vocês tratam o preço do imóvel como se fosse o couvert de antigamente. Vocês dão ele nem te perguntou, vocês já estão dando, e depois ele vai ver se ele quer pagar por isso ou não quer pagar por isso. Entendi. Faz sentido o que eu disse? Faz sentido, GG, o que eu disse? Faz porque você não nega a raça, né, meu? Cara, enganar você é querer enganar uma... Pô, eu não sou... Quem sou eu para dizer que você está errado? Mas eu queria fazer um comentário, Fezão. Pode fazer. Normalmente, complementando o que a Isa falou,
eu entendo a posição que ela fica. Por que que nós ficamos ali inseguros em falar da gestão? Uhum. Porque o cara, seja ele quem for, ele já vem babando, só quer saber o preço. Ele Exatamente. não quer ouvir o que que você vai fazer de tiro-e-quitó, vai visitar, vai levar não sei o quê. Exato. A maioria só quer saber por quanto eu posso vender essa bagaça. Beleza, ele ouviu, aí, claro que ele vai estar com o queijo e a faca na mão e falar, Perfeito. querer ou não, o problema é meu, sou eu quem vou decidir. Exato. Mas se você faz como você está sugerindo, Fê, eu não acho que esteja errado. Mas aí a maioria vai falar, meu, você vai falar ou não vai? Se não falar, acabou. GG, Então, é vamos esse lá. o ponto. Aí é que Vamos lá. precisa me dizer como é que eu enrolo o cara para chegar lá e falar, meu amigo, ó, eu sou Você não vai enrolar ele. Ah, Você não vai enrolar. Esse é meu ponto. Ele tá te enrolando. Na atual dinâmica, quem tá te enrolando é ele. é verdade. Só Você que tem o que toda você a razão. a gente não vai entrar numa dinâmica onde quem enrola quem primeiro. A gente vai entrar numa dinâmica objetiva, onde a verdade tem que ser dita. Tá bom, GG, qual o preço do meu imóvel? Eu não vou te contar o preço do seu imóvel, porque a precificação faz parte do meu trabalho. Eu vou te mostrar como eventualmente é o meu trabalho e como eu chego no preço correto do seu imóvel para poder vendê-lo. Se o senhor estiver disponível a aceitar essa minha dinâmica, a gente assina um contrato de gestão e a gente começa o nosso trabalho. Mas aí sei apresentar as alternativas de preço das As amostras. alternativas de você não vai utilizar a ferramenta da Nonstop para dar para ele o preço sem ele concordar com o seu modelo. Você vai usar as ferramentas da Nonstop para mostrar para ele o seu conhecimento que você tem sobre o mercado e que ele não tem do mercado. Porque nesse momento onde ele está querendo só o preço do seu imóvel dele, ele está te usando como ferramenta de manobra. Sim, eu presenciei isso agora há pouco, mas o que você quer dizer, esse trabalho seria antes de você fazer uma ACM para o cliente. Obviamente. Okay. Obviamente, porque a ACM, que é a análise comparativa de mercado, ela é a primeira etapa depois que você assinou a gestão. Vocês querem fazer o TCC antes de começar a faculdade. Desculpa, todo mundo sabe que imóvel bem precificado vende, imóvel mal precificado quase nunca vende. Aí você está dando o preço do imóvel para o cara que só está esperando você dar o preço do imóvel. Nesse aí que tá, Fê. Vamos supor, segue todo essa sua narrativa. Beleza, o cara fala top, assino, beleza. Mas eu chego lá e mostro o valor. Você não mostra. Ele quer, não, depois. Aí ele fala, pô, cara, eu não quero 500 mil, quero 1 milhão. Aí você vai virar para ele e falar assim, por 1 milhão, o seu imóvel não vai ser vendido. Entendo, porque mas aí como é que nas você últimas, se o que tem disponível, no seu prédio está mais barato do que 1 milhão, e o que tem disponível nos similares está mais barato do que 1 milhão, não vai vender. Fê, você conhece cliente, cara. Eu conheço, eu tenho 18 mil. É? Não, cara. Você sabe o que eu estou falando. Se o cara encasqueta que é 1 milhão, não consegue mudar. GG, você tem 15 gestões. Você tem um GG lá dentro teimando. Eu tenho 18 mil. Eu tenho um monte de cara teimando. Eu vou falar, eu quero cancelar. Isso não tem como cancelar. Esse é meu ponto. Quando o cara é o papo da Isa, quando o cara já confiou no seu trabalho, essa dinâmica não existirá, porque ele já confiou no seu trabalho. Você está colocando uma objeção
do cara que não confia no seu trabalho. Não é, mas esse é o país que a gente vive. GG, o Ah, cara que não confia no seu trabalho não merece o seu trabalho. Tá bom, É o que eu tô querendo dizer para vocês. Esquece esse cara. tá bom. Esse cara que vira para você e fala assim, tá aí o preço. Esse cara, você tem que virar para ele e falar assim, olha, desculpa, vamos marcar outro dia, porque você não entendeu o meu trabalho. É que você não tem coragem de falar isso para ele. Eu não tenho. Então a gente tem um outro problema aí. Mas sabe o que acontece, querido? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, ó, GG. É, eu sei que você está falando, mas aí... Mas, Fê, sabe o que acontece? Aí você vai com 1, com 2, com 3, com 15, e só o fulano. Não consegue. Aí chega a dona Rutinha, a chefinha, toda feliz, e fala, esse mané aí não pega nenhuma gestão. Por quê? Porque ele não sabe convencer, ou seja lá o que for. Existe uma dinâmica, GG, que é a seguinte, tá? E aí eu vou passar para a pergunta da Simone e do Renatão aqui, que estão com a mão levantada. Quantidade é diferente de qualidade. Eu não duvido. E nesse sentido, é óbvio que do ponto de vista daquele que não que está ganhando em cima da massa, a dinâmica que ele entende do negócio é diferente da dinâmica daquele que ganha em cima das suas gestões. Perfeito. Então, assim, a dinâmica do gestor, isso em qualquer profissão, em qualquer empresa, o gestor, ele entende o ganho de uma forma diferente daqueles que estão abaixo dele. Normal. Se todo mundo entendesse o business da mesma forma, você não teria hierarquia. O grande ponto é, só nós sabemos o que é melhor para a gente. Com certeza. E nesse sentido, quando você sabe o que é melhor para você, você começa a ter embasamento para mostrar para o seu gestor que talvez o raciocínio dele não esteja tão certo assim. Por quê? Porque se você tratar o seu trabalho na quantidade, não na qualidade, você vai perder com isso e, consequentemente, o seu gestor também vai perder com isso. A questão é, você precisa mostrar o valor, trazer percepção de valor para o seu trabalho, para o seu cliente, mas também o seu gestor tem que ter uma percepção de valor no seu trabalho também. E nesse momento, se você não consegue demonstrar percepção de valor para o seu cliente e tampouco demonstra percepção de valor para o seu gestor, a única pessoa que está sendo prejudicada é quem? É o gestor, né? É você. Mas É você. eu entendo, Fê, mas tá bom, tá certo. Eu não quero polemizar e não é a hora para fazer isso. Não, GG. Eu acho que é um papo bom. Eu vou passar só para as dúvidas seguintes, mas a gente pode, numa próxima roda, falar sobre tudo isso. Eu queria só fazer um único comentário que, para mim, ontem, na Experience... Cuidado que está gravando, hein? Cacete. Então esquece, depois eu falo. Mas Fala assim, vamos lá. Não, Ai. Olá, meninos e meninas, muito bom dia. Fernando, dia. Foi uma honra te ver rapidamente ontem no palco. Aquilo que você foi lá, isso foi esplêndido. Hoje, para mim, está sendo, todas as aulas que assisti sua hoje, para mim está sendo um marco diferencial, justamente por um feeling que você deu, de eu poder estar cadastrando o meu imóvel sem gestão, justamente porque semana que vem eu tenho uma agenda aí só falta me confirmar de sexta-feira, as visitas para formalizar 5 na semana. Boa. E, GG, Eugênio, parabéns aí, eu entendi perfeitamente, a gente está na mesma vibe aí de sermos cobrados, mas também, eu sou muito sincera, eu não sei até que ponto isso é bom,
E é por isso que eu abri para falar aqui. Se eu cadastrar meu imóvel sem gestão, na segunda-feira que vem, que é a Rita que eu vou atender, eu vou apresentar para ela, Fernando, o que você acabou de explicar. A situação do seu imóvel é essa. Justamente para que ela veja se vale a pena seguir ou não, porque por mais que eu precise, eu não posso perder meu tempo com quantidade no sistema, e tempo, para mim, é dinheiro, uma vez que, no meu caso, eu moro sozinha, Perfeito. e é muito complicado você gastar combustível à toa. Então, eu queria saber de você o seguinte, se na hora que eu for para V1, isso é uma questão pessoal minha, eu já cadastro meu imóvel, levanto as questões que é pertinente do imóvel dela e vou lá para conversar sobre isso, ou eu posso printar a tela de tudo que tiver do cadastro desse cliente e apresentar na CN. O que é mais pertinente? Eu acho que você deve cadastrar de forma crua o imóvel, minha opinião, Tá. levar o seu computador, o seu tablet na V1 e mostrar para ele exatamente de onde você tira embasamento de mercado. Porque se ele entender a percepção de valor no seu trabalho, você já vai para uma V2 com o contrato. Isso. Se ele não entender a percepção de trabalho, você vai para a próxima. Sim. Essa é a minha opinião. Ou, no limite, você marca um segundo café para ele entender. Todo mundo sabe, dentro dos primeiros 10 minutos de conversa, se o cliente vai topar ou não vai topar. Você não precisa mais de 10 minutos para entender. É verdade. Sim, sim, sim. E a pergunta da Simone é muito pertinente. É verdade. Porque assim, GG, eu estou numa dinâmica, eu entendo perfeitamente, eu já li toda a apostila da Remax, eu estou apaixonada pelo processo, é o que eu sempre quis sem saber que existia. Já começa por aí. Porém, eu não posso, eu acho que todo mundo aqui está do mesmo barco, perder tempo. E uma das coisas que é falado no treinamento você tem que se posicionar. Só que eu sou nova. Eu tenho mais de 6 contatos no meu telefone, só que não é onde eu quero. Eu entendo que, primeiro, de acordo com o que eu posso abraçar, eu tenho que cadastrar o que vem, sendo qualidade, não quantidade, e depois começar a ganhar, aí sim vou para o posicionamento. Eu sei que está sendo gravado, mas essa é a minha realidade. Eu não consigo escolher posicionamento agora, sendo que não está entrando um dinheiro na minha conta, de repente, a gestão lá do fulaninho, que não é onde eu quero, eu sei que vai vender, eu posso converter. É mais ou menos isso. E eu acho que o modelo ele é legal por um simples motivo. Ele começa com frog. Isso. Então, assim, a família não tem posicionamento, ela é família. Você pode ter um primo que mora na Zona Norte, um outro primo que mora na Zona Leste, um outro primo que mora na Zona Oeste, um outro primo que mora em outra cidade. Então, e aí, trazendo isso para a dinâmica do nosso papo de hoje, pessoas da sua família tendem a confiar mais em você. Então, a dinâmica da percepção de valor, ela é muito mais rápida do que para alguém que não conhece. O grande ponto por que hoje o familiar, ele muitas vezes, ele não é o cara que te dá a gestão. Porque talvez você não está mostrando, não está demonstrando a percepção de valor correto para ele. E ele está te enxergando como mais uma corretora no mercado. Esse é o grande ponto. Tudo na vida é percepção de valor. Perfeito. Ponto-chave. Não, e só para finalizar, de acordo com a nossa franquia, né, com a nossa empresa, eu sou a única posicionada aqui na Zona Leste. Mas o que é bom, é péssimo, né, porque digamos que eu sou a primeira a começar, então a ideia aqui é aprender o máximo que eu puder, justamente para quando chegar outros colegas eu possa ajudar de maneira assertiva. Mas você vai se aproveitar da massa de outros corretores que trabalham a Zona Leste para poder mostrar o seu trabalho. É o que eu falo. Não é só sobre quando você se vende bem, você vende bem o modelo, você vende bem os corretores que trabalham o modelo, você vende bem a sua rede, você vende bem todo mundo. Então fica muito mais fácil você trazer percepção de valor. Acho que quando você... não é uma questão, eu sou a única corretora da minha loja que trabalha na Zona Leste. Não tem problema, mas tem outros corretores da rede e de outras redes que trabalham na Zona Leste. E tá tudo bem.
Mercado americano, corretor não é inimigo de ninguém, corretor é amigo de todo mundo. Todos os corretores são amigos, não são concorrentes. Aqui, É o que tem que acontecer. Então, assim, e existe uma cultura, por exemplo, dentro da Remax, de amizade. Então, uma loja que está na frente da outra, elas devem trabalhar de forma conjunta e não concorrencial. Justamente Entendi. por conta disso. Porque o modelo de gestão, ele é um modelo baseado em confiança, ele é um modelo baseado em relacionamento. E contra o relacionamento, você não tem concorrência. Não existe concorrer no relacionamento. Existe somar. Exato. Por Tá. isso que o modelo de gestão ele é muito mais frutífero do que o modelo tradicional. Porque no modelo tradicional não existe o relacionamento. Existe eu vou trabalhar sobre imóvel, eu posso tirar foto, vou colocar aqui no meu site e pronto. Fechado. Agora, relacionamento, não, eu quero trabalhar sobre imóvel. Não, a Simone já está trabalhando. Ah, mas eu quero trabalhar também. Não, você fala com a Simone. Não, mas a Simone cara, a Simone é a corretora que eu confio. Não, mas ela não vai trabalhar. Cara, você não tá entendendo. A Simone, ela é minha namorada. Entendi, Entendeu? cara. Uhum. Olha, eu só tenho a agradecer. Hoje está para mim sendo um divisor de águas para a semana que vem, referente ao que você acabou de passar para a gente aí. Eu vou cadastrar para mim, para poder apresentar para eles, seja o que Deus quiser. Obrigada a todos aí, GG, Renato, Isa, foi perfeito em suas colocações. Boa. Obrigada, gente. Vamos, Renatão, vamos lá. Primeira, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Bom, pessoal, é o seguinte, só complementar em relação ao GG, é o seguinte, essa ferramenta está, assim, como acabou de falar a Simone, excepcional, divisor de águas, porque no meu caso eu estou começando agora, então já estou ganhando tempo, né? E dizer para o GG o seguinte, treine em casa, chama, campeão, pessoas que você tem confiança, para quando você tiver numa abordagem essa que o Fernando trouxe, às vezes ali na academia, algum outro local, você apresentar a ferramenta, você tá seguro. O que acontece? Se você só olhar a ferramenta por si só, ela já vai separar o joio do trigo. Quem vai ficar com você e quem não vai. Então, se eu treinando em casa, a esposa, o filho, enfim, bota lá. O Fernando trouxe uma informação preciosa, 10 minutos, geralmente é a média, para você convencer, mostrar, né, o seu trabalho e ter o poder de convencimento ali. Bota ali um temporizador, 10 minutos. Filha, amor, vem cá. Vê se a minha apresentação está boa. Porque no seu caso, eu percebo que não é a ferramenta o problema, é a sua insegurança na questão de você ouvir ou não. E você tendo essa ferramenta dominada, segura, o não, ele não vai te machucar. Muito pelo contrário, como disse o Fernando e os colegas, você vai ganhar tempo. E ganhando tempo para que você possa direcionar para quem efetivamente vai precisar do teu trabalho. Agora, uma coisa é fato. Mesmo ele te dando não, o senhor colocou uma pulga atrás da orelha dele, porque certamente a probabilidade, vou botar 100%, a probabilidade de outros corretores não terem essa segurança, esse tipo de trabalho, de ferramenta na mão é grande. E possivelmente ele poderá ser um futuro cliente seu. Exato. E o grande ponto, complementando aquilo que o Renato disse, é o seguinte: você não precisa se estender e mendigar pelo seu trabalho, pela gestão. Se você sentiu que nos primeiros 10 minutos a coisa não está fluindo, você acha uma forma de encerrar e deixar a batata na mão dele. Ele vai te ligar. Por que ele vai te ligar? Porque ele não teve a resposta que ele queria, que era o preço do imóvel. Ele já percebeu que você não vai entregar isso de graça. E no final do dia, o que as pessoas mais querem é a informação de graça. Eu dou o exemplo do médico. Doutor, tô com dor de barriga. Ele não fala, toma um Luftal. Ele fala, passa no meu consultório. Porque o dia que ele falar, toma um Luftal, vira, doutor, tô com uma dor no braço. Doutor, tô com dor de cabeça. Ele vai querer sempre de graça a informação. E é assim que funciona. Só que o médico já te educou. Você ainda não educou o seu cliente. É só isso. Fala, Isa. Eu acho que é exatamente isso, né? Como eu estou há 4 anos já, então eu já percebo, quando a conversa está muito reativa,
já não perco tempo, né? Eu nem faço V2, para falar a verdade. Eu faço follow-up dependendo do cliente. Depois de um mês eu volto a falar, depois de 2 meses, mas ficar tentando convencer a pessoa do valor do trabalho, eu já não faço mais isso, não. É isso aí. Acho que para quem é novo pode ser uma dica válida, não é, Gigi? Com certeza, Isa. Você tem toda a razão. A experiência fala mais alto. E o que o Renato falou, eu agradeço. Na verdade, a gente vai aprendendo cada dia a lidar com essas situações diversas, porque não existe um exemplo prático, único, que serve para tudo. Cada um vai aprendendo da melhor maneira possível, usando as ferramentas que tem na sua mão para poder contornando cada situação diferente da outra. Porque é assim, né? É assim que funciona. E o relacionamento, basicamente, é construído através da confiança, que é o que você falou. Concordo plenamente. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu sou realmente como você, Fernando. Trabalho, eu acho que conquistar alguma coisa através da confiança e de qualidade de um trabalho bem feito não justifica mais do que 1000 palavras. Sim. Tá? E, ó, uma coisa importante, partindo um pouco da premissa do Renatão, eu vou disponibilizar para vocês esse GPT aqui, ó, que eu fiz aqui na nossa conversa, tá? Exato, assim, 90% dos brasileiros, é isso mesmo. Acho que 90% do mundo gosta, acho que 100% do mundo gosta de tudo de graça, mas assim, eu também. Né? De graça até injeção na testa, né? Eu mandei aqui o assistente aqui no nosso chat, por quê? Porque partindo dessa premissa que o Renato disse, ele entrou exatamente onde eu queria entrar com um assistente non-stop. E a gente pode, dentro desse assistente, disponibilizar as objeções do nosso cliente, ou treinar as objeções. Né? Então, onde eu quero chegar? Vamos dizer, eu vou ditar aqui para o meu assistente uma objeção normal, tá? Se vocês quiserem, podem depois falar outras, enfim, a gente treinou bem esse daqui, mas vamos lá. O meu cliente não quer me dar a gestão porque ele acredita que eu vou esconder o imóvel dele. Portanto, ele prefere deixar o imóvel nas 10 imobiliárias que ele já trabalha. Vamos lá. E ele vai te trazendo as respostas para as objeções. Tá? E ele ainda ele te dá um direcionamento dentro da Nonstop de como você contra-argumentar as objeções dele. Deu para entender? Essa é só uma objeção. Podem ter outras objeções. Quer ver? O meu cliente, eu preciso falar para o meu cliente o que é melhor. Ele vendeu o imóvel dele com alguém dentro alugando, com o inquilino, ou se é melhor ele tirar o inquilino de dentro do imóvel e disponibilizar para a venda. Vamos ver se ele me dá uma resposta aqui. Tá vendo? Vocês sabem como eu criei esse assistente?
Quando a gente começou a Non-Stop, vou contar para vocês essa história. Quando a gente começou a Non-Stop, antes da gente botar a Non-Stop no ar, que eu comecei a participar de vários eventos da Remax, assim por diante, eu precisava ter um ponto de partida para começar o sistema. E eu comecei a aprender sobre o modelo, comecei a me interessar sobre o modelo cada vez mais. E eu precisei treinar uma corretora para ela pegar a primeira gestão para a gente, quando tivesse a Non-Stop, colocar essa primeira gestão, ela disponibilizar num grupo de parceria e a gente começar a rodar o sistema. E isso daí, todas essas objeções, foi uma simulação. Ela é corretora, ela não acreditava no modelo de gestão e de fato ela não acreditava. E eu era o corretor que estava tentando vender o modelo para ela. Isso é um áudio de 1 hora, gravado. Foi a partir daí que eu criei esse assistente. Não tinha Non-Stop, não tinha nada, era tipo assim, eu vou disponibilizar... Cara, era aquele mundo difícil para quem tá há 5 anos na Remax. Quando começou lá na Remax, você lembra como era, né? Então, assim, o meu objetivo com a Non-Stop é fomentar um modelo, é fomentar o mercado de gestão, é desenvolver o mercado, é ajudar vocês a venderem mais e mais rápido. Como? Por meio de transferência de conhecimento. Tá? Então, estou disponibilizando aqui na nossa conversa o nosso assistente para que vocês possam utilizar ele da mesma forma que o Renato falou, pô, GG, chama lá sua filha, seu filho, sua esposa, para tentar vender, simula. Fala para ele, eu sou o corretor, você é a cliente, e eu vou te apresentar as informações. E você vai, às vezes, a gente tá num bate-papo por e-mail, ou tá num bate-papo por WhatsApp, e o próprio cliente te coloca várias objeções e você quer dar uma resposta direto, ou você está um pouco mais sem paciência, cola a mensagem que ele te mandou e pede para o assistente te formular uma mensagem humana sobre o porquê e como destravar a gestão dele, a objeção dele, tá? Faz sentido para vocês tudo isso? E dá para fazer várias, tá? Dá para usar tranquilamente tudo isso. Acho que o papo hoje ele foi muito rico, porque a insegurança de um normalmente é a insegurança de vários. E vocês não têm que ter insegurança sobre o não que vocês vão tomar, porque vocês vão tomar muito não. O ponto é, se só tomar não, é um problema. Agora, como é que eu converto, como é que eu otimizo o meu não? Se eu tomo um não muito rápido, eu vou embora. Vou para a próxima. Eu dou um exemplo sempre no sentido de quando a gente era moleque e ia na balada, na matinê, né? O Renatão tá rindo, né? Você chegava lá, olhava uma menininha. Aí você ficava chavecando ela a balada inteira. Né? Ela só no não. Te dando um não atrás do outro. Você tentando um não atrás do outro. Acabou a balada, ela foi embora, você não fez nada. Você só tomou um não. Agora, se você tivesse caído fora no primeiro não, você teria treinado melhor durante a balada e talvez no final você voltava para ela, né, mais preparado. Mas, Fê, o cara também é persistente, né? Ele é resiliente, tá tentando, Exato. Né? Mas quem insiste muito, né? Quem muito escolhe, pouco colhe. Também tem essa, né? Aí depende, mas aí você vai para aquilo lá. Você não está querendo qualidade, você só quer quantidade. Esse é o ponto. Se você tá disposto a tomar um não rápido, vá para o próximo, porque lá você pode ter um sim.
É verdade. Agora, se você está disposto a só tomar o mesmo não, Depende muito, né? o tempo passa. Depende. O tempo passa. Normalmente a sua esposa, né? Você não conquistou tão rápido assim. Porque se você tivesse conquistado muito rápido, talvez perderia a graça. Entendeu? Né? Ó, o Renatão tá aí, ó. O Renatão deve ser casado, deve ter demorado para conquistar a esposa dele. Tô te falando, cara. É isso. A vida não é fácil, cara. Desde que esse GPT não seja iraniano, tá tudo bem, cara. A vida não é fácil, né? Meu amigo. Quer falar, Isa, alguma coisa? Alguém mais quer falar? Eu acho que seria só também, se tem pessoas bastante no início aqui, acho que uma coisa que ontem se falou bastante, eu acho que é bem importante, que é, muitas vezes, para não ter o não, a dificuldade é a questão de ajustar o valor, o corretor pega a gestão fora de valor, e aí eu acho que é o pior dos mundos possíveis. Pior do que não ter gestão é ter gestão fora de valor. Era isso que a Isa matou na rua. Então, assim, se o não... Era isso aí. Acaba da questão do valor ou não, você já ultrapassou a questão da exclusividade, mas encontrou a barreira do não no valor, é melhor deixar esse olho. Mas a gestão da gestão da gestão... porque é o que eu falo na audiência, a assinatura do contrato de gestão é a ponta do iceberg. Aí você tem o iceberg inteiro por baixo, que é vender esse imóvel. Perfeito. Exatamente. Se você olhar os ativos que tem dentro de qualquer imobiliário, o próprio Peixoto mesmo falou, né? Alguns só vão vender 2 durante o ano inteiro. Então, quantos desses 100% são realmente bem classificados ou bem precificados? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Mas morreu da nossa reunião, tá? Eu acho que talvez menos de 20%, ou no máximo 20% das gestões são vendidas no primeiro ciclo de 180 dias. Isso é algo bem grave. Eu até diria 15%, mas você está usando a política do 80-20, eu concordo. Não, eu não estou usando a política do 80-20, não. Eu estou usando os dados do meu sistema. Ah, é? É. Porra, legal. Tá. 20% das gestões de vocês são vendidas nos primeiros 180 dias. Então, é uma explicação muito clara. Vocês preferem quantidade ao invés de qualidade. Exato. E vocês preferem o preço do cliente para não perder a gestão do que o preço que vocês impõem. Porque no final do dia, esses 80% que vocês não estão vendendo, está consumindo dinheiro e tempo de vocês. Perfeito. E muitas vezes está, assim, depondo contra o nosso próprio trabalho para o mercado, porque a gente não... Naturalmente. Exato. Naturalmente, porque quando ele não vende o imóvel dele nos primeiros 180 dias, ele fala que o modelo não funciona. É culpa da Remax. E você está dando um tiro no próprio sabotagem. Fala, quem o Renatão você falou? Oh, desculpa interromper aí. Isso é autossabotagem. Exatamente. Eu acho que tem até aquela coisa de você pega por 30 dias e depois baixa. Eu falo sempre isso. A hora que você aceitou o preço do cliente, mesmo que ele se comprometa em baixar 30 dias, vai chegar a 30 dias, tem muita chance dele não querer baixar. A hora que você aceitou, você está, de alguma maneira, falando para ele que pode ser que venda daquele valor. A Andréia, que trabalha comigo, ela fala uma frase que é a seguinte: cuidado com aquilo que você tolera. O quê? Desculpe, repete, por favor. A Andréia, que trabalha comigo, fala uma frase que é assim, ó: cuidado com aquilo que você tolera. É isso. Você aceitou aquele valor, você está, de alguma maneira, se comprometendo a vender no valor. Exato. Exatamente. É isso que a Isa falou. Eu estou 100%. Por mais que você parar em 30 dias a gente rever,
é melhor esperar 30 dias para voltar a falar com o cliente, ele Exatamente. não vai ter vendido, Exato. e tentar pegar no seu preço. Exato, porque ele não vai ter vendido. Não, Para uma gestora, E a culpa é só dele. exatamente, porque para você uma fala, gestora- eu avisei que não ia vender, você volta com razão, além de tudo. Volta Exato. empoderado. Olha, em termos da imobiliária, seja ela qual for, por favor, eu não estou dizendo de A ou B, se você tiver, sei lá, 1.000 clientes com ativos, não importa se é vendável ou não, se o preço está bem ou não, ele quer ativos. E isso conta para ele se aparecer no mercado. Pô, eu tenho mais de 1.000 ativos com preços em valores absurdamente altos. Para ele é bom. Mas isso não significa que são vendáveis. Eu calculo sempre uma proporção de que 20% daquilo é realmente vendável, porque está bem precificado. Mas para a gestora, a empresa, é ótimo ter esses 100%, não importa se tem não vendáveis ou bem precificados. Para ele, faz o contexto. Eu não sei se eu posso estar equivocado no que eu estou dizendo, muito, mas eu penso dessa maneira. Então, para um iniciante, ele pegar 30, 40, 50 gestões, porra, beleza, ótimo. Vai ganhar o tapinha nas costas e o parabéns. Mas a pergunta que vem é a seguinte, depois de 6 meses, aí é o que a Isa falou, e aí, o que você faz? Mas, GG, é o que eu falo, é o que eu tô falando. É tudo uma questão de marketing. Onde eu quero chegar? Quando você demonstra, quando a empresa demonstra que ela tem tantas gestões, vou fazer um paralelo, tá? Sobre lead e portal. Pô, o meu parceiro gera muito mais lead do que eu para os meus imóveis. Para quem estava no meu treinamento da semana passada sobre portais mais AI, eu fiz a seguinte pergunta. Você estava, Renatão? Não, foi com o Fernando ontem. Ontem foi com o Ricardo, né? O da semana passada foi comigo. Aí Fernando, o Sinônimo. Isso, Ricardo. Eu fiz a pergunta que é a seguinte, tá? Eu falei assim, seu parceiro que recebe mais lead para o seu imóvel que você tem nome? Ele falou assim, não. Eu falei, porque o seu parceiro que recebe mais lead, eles são 173 anúncios de 174. Então, é o João, é o Maria, é o Pedro, é o Marcelo, que estão anunciando o seu imóvel num volume maior do que o seu. Só que você está querendo dar nome para o parceiro, chamando ele de parceiro. Aí você fala assim, o meu parceiro gera mais lead do que eu, tem alguma coisa errada. Não tem, é probabilidade. O seu parceiro não tem nome, ele é um conjunto de pessoas e, naturalmente, ele anuncia o seu imóvel num volume maior do que o seu, a probabilidade dele receber lead é essa. É a mesma coisa que a gente está falando agora. Quando você tem, a empresa, ela tem 500 gestões, ela só está mostrando que ela tem 500 gestões. Para quem vê de fora, é lindo e maravilhoso. Agora, quando você está na ponta do cliente, que de fato tem interesse 100% no seu trabalho, porque é o seu trabalho que vai definir se o imóvel dele vai ser vendido ou não, e você mostra para ele que você tem 50 gestões, se eu sou seu cliente minimamente esperto, eu vou te perguntar, beleza, qual que é a prova que o seu trabalho funciona? Porque você tem 50 gestões aí que você não vendeu? E se o mês tem 30 dias e você faz a visita, você está fazendo tudo isso que você está fazendo com o meu imóvel, onde você está encontrando tempo para fazer com o restante? Certo, GG? Perfeito. Então, quando você está trabalhando, existem as dinâmicas vistas aos olhos do interessado. Só que o seu cliente tem interesse que você vá trabalhar o imóvel dele. E quando você mostra que você tem 60 gestões, não é mais um de 174 para gerar um lead. É ele confiando o imóvel dele para você que já tem 59 outros. E desculpa,
Qual que é a qualidade de trabalho que você vai vender para ele? Então, quantidade é inversamente proporcional à qualidade de trabalho. E se você não entendeu isso ainda, ou se as pessoas não entenderam isso ainda, elas precisam começar a entender. Porque se eu viro para o meu cliente e falo para ele que eu tenho 5 gestões, porque eu consigo trabalhar 5, eu posso ter 10, porque eu consigo trabalhar 10, eu posso ter 15, porque eu consigo trabalhar 15, mas eu estou mostrando para o meu cliente o meu histórico de vendidos, eu estou mostrando para o meu cliente que eu tenho giro, ele vai confiar no meu trabalho. Agora, se eu tenho 60 gestões e não vendo porra nenhuma, é só um tiro no pé. Certo ou errado? Certíssimo, cara. Eu não estou nem discutindo. Então, assim, Certíssimo, cara. eu acho que o ponto-chave é cada um tem o seu interesse e cada interesse é legítimo. Você não tem que pensar no interesse do outro, você tem que pensar no seu interesse. O seu trabalho está dentro dos seus interesses, está dentro dos interesses do seu cliente. Pronto, você não vai ter medo de tomar um não, e se ele te der um não, você vai para casa para tomar outro não, até você ir melhorando e tendo um aproveitamento cada vez melhor. Agora, se você está lá pegando gestão de qualquer forma, de qualquer jeito, sob qualquer preço, daqui a pouco um cliente vai te perguntar, mas se o modelo funciona, por que você tem tudo isso de imóvel? E aí a resposta que você vai dar vai ser qual? Porque a minha loja me obriga a ter? Aí, acabou. Você dá um tiro no pé, né? Exato. Tá certo? Fê, eu entendi. Obrigado pela conversa. E também, ainda bem que encontrei pessoas que Não, a gente vai começar, a gente vai mudar o nome dessa nosso treinamento, a gente vai chamar de Sessão sei lá, de terapia. terapia coletiva, contornando os nossos medos. Fernando vai virar coach. Mas essa é a tônica, na essência, quando você olha isso, você vê que é contraditório. Você mesmo disse agora, Fê. Um cara que tem 60 gestões, você fala, pô, por mais que seja com parceria, cada um na parceria, mas aí eu estou pensando o seguinte, como é que ele consegue gerir isso tudo? Ou os outros parceiros é que estão se virando para tocar, e ele só vai lá e pega a comissão dele. É uma maneira um pouco forte do que eu estou falando, tá? Me desculpe, mas só estou comentando, porque você falou, humanamente é impossível, porra. É? Não dá, cara. Não tem como. Humanamente é impossível, porque se você tiver família, trabalho e as outras coisas que você precisa fazer da sua vida, você não tem tempo, velho. Não dá. Mas, mais uma vez, não estou querendo colocar... Não. GG, eu vou falar uma coisa bem séria. Eu não sou o dono da verdade. Isso, eu também muito menos. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui para dizer uma percepção de alguém que enxerga, o trabalho do todo. Então, assim, a minha visão não é virar e falar assim, não, a sua dinâmica está errada, a dinâmica do seu gestor está errada, a dinâmica do seu parceiro está errada. Cada um tem a sua. Exatamente. Na minha interpretação é isso. Ele vai defender o dele. E está certíssimo, porque ele é o dono do negócio dele. Ele tem que fazer o que é melhor para ele. E eu não estou dizendo que ele está errado, mas você trouxe uma visão em que eu preciso fazer o que eu acho que é melhor para mim, não o que é melhor. Se você, ou se todo mundo aqui da sala fizer o que é melhor para si, vai ser melhor para todos.
desde que vocês façam isso com honestidade. Quando você age com honestidade, fazendo o que é melhor para você, naturalmente, os outros vão se aproveitar também. Esse é a grande questão. Perfeito. Fê. Tá. Eu tô perfeito, cara. Fala, Fernando! Fala, Fê! Tranquilo, meu? Beleza, beleza. Cara, muito bom, muito bom. Que legal, os treinamentos com você aí é excelente. Vou falar rapidinho. O que eu, né, diante dessa nossa conversa aí do bate-papo, eu entrei no modelo justamente para trabalhar 2, 3 imóveis no máximo e focar na venda. Mas o que até é um negócio que às vezes parece que a gente está sendo levado de volta para o modelo tradicional, entendeu? Que é captar. E aí eu penso, assim, com todo respeito, tá? A Non-Stop, eu já trabalhei com várias ferramentas, a Non-Stop, e quando eu conheci, eu falei, meu, isso aqui é animal, isso aqui é o futuro, e eu conheci sozinho há 3 anos atrás e fiz uma venda através do Non-Stop sem ser assinante. O meu medo assim, vou falar, tá? Medo. A Non-Stop virar um modelo tradicional, entendeu? E aí não faz... Aí que tá o ponto. Tipo assim, porque o negócio é tão legal, e aí a gente por exemplo, é que nem eu moro num prédio. E aí eu começo a perceber, pô, tenho 2 carros, graças a Deus, tá? Um carro é velhinho, o outro é mais novo. Mas eu começo a ver o pessoal mudando de carro, eu falo, nossa, será que eu tenho que mudar de carro? É a mesma coisa na imobiliária. Será que eu tô trabalhando certo? Será que eu tenho que fazer isso? Eu vou te explicar uma coisa. Eu falei hoje com um corretor de outra rede, tá? Sobre isso. E aí... ele tava falando, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. A gente começou com um imóvel, uma gestão e um corretor, num grupo de WhatsApp. A gente, hoje, nós somos em 18.500 e pouco usuários, para 7.700 e poucas gestões, para mais de 30 mil imóveis cadastrados. Óbvio que vocês não veem todos esses imóveis cadastrados, vocês só veem o que tem gestão e o que é vendido ou em negociação. E onde eu quero chegar nisso tudo? A gente só chegou até aqui porque a gente manteve as nossas convicções. Tipo, e se você vira para mim hoje e fala assim, pô, mas por que amanhã nada impede vocês de fazer, virar mudar a chave porque os olhos brilham, porque não sei o que lá. Cara, porque meu olho brilha todo dia quando eu me mantenho dentro da minha convicção. Porque quando eu sei que os corretores... Ontem eu estava no evento do Grupo Imob, e aí eu repostei alguém que me postou, e veio uma corretora que eu conheço há 5 anos, não falava com ela há 5 anos, ela falou assim, meu, vendi em 3 meses um imóvel que estava há 3 anos parado. Você vai virar para mim e vai falar o quê? Eu prefiro qualidade ao invés de quantidade. Uma pessoa corretora que pega uma gestão, coloca no meu sistema e vende em 3 meses um imóvel, eu prefiro ela cadastrando de 1 em 1, cada gestão que ela tem, do que ela trazendo para o meu sistema um monte de porcaria. Ponto. Cara, é isso. Aí eu vou te dar um outro papo que eu tive com uma usuária assinante, que ela utiliza um sistema CRM que não tem integração com a Non-Stop, e aí ela virou para mim e falou assim, ela tem 100 imóveis dentro do CRM dela que ela queria trazer para a Non-Stop. Eu falei, olha, se não tem integração com a Non-Stop, enquanto isso você usa 2 sistemas. Tem. Eu não vou importar um imóvel sem gestão. Aí ela virou e falou assim, eu falei, o que garante a qualidade do meu sistema é que cada corretor insere ele na unha. É assim desde sempre.
Era muito mais fácil eu pegar um XML lá, né? Quem me conhece desde o começo da Nonstop, pô, não dá pra gente botar todos os imóveis do iList aí no seu sistema? Exemplo, para quem era da Rede Remax? Não dá. Tem que cadastrar na unha, no limite a gente vai te ajudar a cadastrar. Ponto. Aí ela virou para mim e falou assim, tá bom, vai. É que eu tenho 100 imóveis, vou te fazer uma outra pergunta. E se eu tivesse 5.000 imóveis? Aí eu falei para ela, então eu vou te responder do jeito que eu respondi quando eu tinha 300 imóveis. Porque hoje eu tenho 7.000 e pouco, 7.700. Mas quando eu tinha 300, veio um corretor para mim e falou assim, não, você só tem 300, imagina se você tivesse os meus 5.000. E eu respondi para ele assim, quantas gestões você tem? Aí ele, tenho uma. Então cadastra essa uma na unha, que eu prefiro uma sua do que 5.000 podres no meu sistema. Ponto. Então, assim, para mim, para o meu sócio que está aqui na minha frente, só existe um modelo que funciona, que é o de gestão, onde o corretor tem controle. Porque quando o corretor tem controle sobre a base dele, naturalmente, otimiza o meu trabalho. E tempo é dinheiro. Para eu manter o sistema legal, eu preciso que o corretor tenha responsabilidade sobre aquilo que ele coloca. Ponto. Então, essas são as nossas convicções que a gente nunca vai abrir mão. A gente nunca vai abrir mão de ser um sistema onde só entrem pessoas do mercado que não tem a presença de comprador e de vendedor. Ponto. A gente nunca vai abrir mão do modelo de gestão, ou seja, só aparece aquilo que tem gestão, aquilo que não tem gestão é irrelevante dentro do sistema. Se o corretor quiser cadastrar, ele pode cadastrar, como tem as locações da Remax, que não necessita de contrato, mas o usuário sempre vai enxergar só aquilo que tem um contrato de gestão devidamente válido e uploadado. E a gente nunca vai entrar no modelo transacional, ou seja, eu nunca vou cobrar parte da comissão de vocês. Se vocês são felizes utilizando o meu serviço de graça, tá tudo bem. Se vocês são felizes utilizando o meu serviço, pagando uma mensalidade, tá mais que tudo bem. Mas no final do dia, o meu objetivo é o mesmo que o de vocês. Ajudar vocês a captarem gestões, ajudar vocês a transformarem o mercado, ajudar vocês a ganharem mais dinheiro. Ponto. Respondi, Fernando, sua pergunta? Cara, é isso aí, cara. Até arrepia, porque, meu, é top demais, cara. Show de bola, parabéns. E eu vou te confessar um negócio. Quando eu conheci a Non-Stop, eu falei, putz, mano, isso aqui eu acho que não vai virar, não. Só trabalha com exclusividade. Como é que... E aí você vê como é que é, né, cara? É uma confissão aí de lá atrás e hoje... Com todo respeito, cara, eu sou apaixonado pelo sistema, velho, é muito louco. Valeu, Mas obrigado posso aí. falar? Mas era isso que a gente escutava lá atrás. Ah, vocês são loucos. Vocês são loucos. Meu, tipo, cara, vocês são apaixonados, é que não sei o que lá. Cara, não é. É que a gente só quer trabalhar, igual vocês. Só que a gente quer trabalhar do jeito certo. Bom. Legal. Parabéns. É isso aí, bora. Obrigado. Fala, Renatão. Dois pontos rapidamente para pedir um apoio. Primeiro, aos colegas, que possamos aprender aí a utilizar a ferramenta da forma correta, porque senão queima a gente no mercado também. Então, se os colegas, de uma forma geral, os 18.000 não conseguirem fazer um trabalho corretamente, aquele cliente que nós formos apresentar um produto, souber de alguém que falou, não fecha com quem trabalha com essa ferramenta não, porque não deu bom, vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, a seriedade do negócio, por mais que estejamos pagando, né? E segundo, fazer um pedido ao Fernando, que me assustou esse ponto que você me falou, de que apenas 20%, né, consegue desenvolver aí um trabalho em 180 dias. Eu não sei se você tem essa ferramenta, essa visão, enfim, ou esse projeto, de nos alertar, se possível, de uma forma individualizada, se o nosso trabalho está sendo feito corretamente com a Non-Stop. Porque, por mais que estejamos pagando a ferramenta para nos auxiliar no nosso dia a dia, que também possamos ser alertados pela equipe de pós-venda, enfim, cada um tem seu nome, de que,
estou observando aqui no sistema que você não está conseguindo ter um giro dentro dos produtos que você está cadastrando na plataforma. Vocês gostariam de ter dentro do sistema alguma informação sobre o prazo de disponibilidade do imóvel de vocês no mercado? Por exemplo, eu quero filtrar, eu quero verificar quais imóveis meus estão há 20 dias, há 50 dias, há 100 dias, sei lá. Exemplo. Isso traz um guia legal para vocês? Para mim, traz porque mostra a qualidade do meu trabalho. Ou porque eu entendia bem a ferramenta, não consegui executar com excelência o que tem que ser feito, ou o seguinte, a questão de saber como é que eu estou no mundo, porque senão eu também vou estar prejudicando os outros colegas. Ô, Fernando, um negócio também para vocês estudarem aí, por exemplo, eu vou lá o meu imóvel vamos supor, na Rua Visconde em Inhaúma, e aí, se tem a possibilidade de na minha busca, eu já saber, o non-stop me indicar, ó, além desse aqui, tem esse que é perto, aquele, entendeu? Que eu já posso enviar as gestões dos outros colegas. Tem aqui, ó, pelas ofertas similares. Você tem toda a base do quinto andar e da non-stop, tá? Ah, tá. Já no similares. Isso, nas ofertas similares. E um ponto importante que eu falo hoje, a gente dá, pela estatística, você tem a informação dos dias onde o imóvel está disponível, tá? Esse imóvel é novo no sistema, cada um enxerga dentro da sua estatística essa data. Então, você pode olhar dentro dos seus imóveis os dias em que ele está disponibilizado. Mas eu acho que o que ajudaria vocês nesse sentido é começar a trazer dinâmicas de prazo, né? Tipo, passou um mês. Puta, às vezes você perde a conta. Ou há quanto tempo a gestão está ter uma data, há quanto tempo o imóvel está sob gestão, entendeu? Sim, uma visão mais simplificada, né? Isso. Exatamente, jogar fácil, sem inventar a roda. Tá bom, fechado. Vamos pensar nisso, sim. Vamos pensar nisso. Pessoal, podemos almoçar? Fernando, obrigada por hoje. Só queria finalizar contigo e saber quando é que o Sinuê vai começar a ir lá para a sede. Ele falou assim para mim, Simone, vamos começar na quinta-feira. Falei, nos avise, pelo amor de Deus, que eu estarei lá no Brooklyn. Vem cá, Sino, vem falar aqui quando, vai? Ó, ele vai falar bem alto aqui, tá na minha frente. Fala, Sino. Quinta-feira eu tô lá. Eita, misericórdia. Isso é muito bom, ele esteja preparado, com muita paciência, porque o povo vai sugar ele até o fim. Obrigadão por hoje, gente. Inclusive, ele pediu um palco, ele quer fazer tudo do palco. Tá bom, pessoal? Eu vou mandar para vocês a gravação assim que disponível pelo Workspace, a gravação no YouTube, tá? Acessem o nosso YouTube, acessem as nossas redes, quem ainda não curte, curta, tá? E obrigado, hoje é sexta-feira, ontem, a semana é corrida, né? Ontem para muitos tiveram evento, mas a gente fica muito feliz de vocês nos prestigiarem, seja o pessoal do Grupo Imob, seja o pessoal de outras lojas, seja o pessoal de outras redes, seja os autônomos, imobiliárias. Obrigado de coração. Tá bom? Beleza, Fê. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Tamo junto. Beijos e abraços em todos. Abraço. Tchau.